1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: ora, o fim do mandamento, ou a finalidade do mandamento, é o amor. Nossa tradução aqui é retilínea, mas uma tradução adiciona um verbo que esclarece. É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Podeis assentar. Meus irmãos, para o ser humano obter não apenas a reconciliação com Deus, mas para ele se habilitar a morar no céu eternamente com o Senhor, é necessário que dois obstáculos sejam vencidos. O primeiro deles é a culpa. Deus criou o homem reto, diz a Escritura em Eclesiastes, e este depois procurou inovações. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com ele. Mas nós conhecemos o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e a história da transgressão e da queda daqueles que foram os patriarcas da humanidade, Adão e Eva. Quando estes pecaram, a terra que lhes estava sujeita foi maldita, porque era o reino do homem que estava sob maldição, porque aquele que deveria, como vice-regente de Deus aqui na terra, conduzir este mundo, transgredira o mandamento que Deus lhe dera. Mas não somente a terra foi maldita, o homem expulso do Éden, do paraíso, mas a natureza humana foi corroída, corrompida. Fisicamente o homem sujeitou-se à mortalidade, envelhecimento, morte, o falecimento dos órgãos. Do ponto de vista espiritual, o homem foi separado de Deus, não mais habitado pelo Espírito de Deus, e portanto perdeu o acesso à presença do Senhor. E sua alma ficou cativa dos desejos, aprisionada ao desejo de autossatisfação, de autogratificação, de autopromoção. O homem ficou encerrado em torno de si mesmo, ou como disse Lutero numa ilustração, ele ficou espiritualmente corcunda, voltado para o seu próprio ego. O seu Deus passou a ser, como diz o apóstolo Paulo, o seu ventre. Alguns buscam esta autossatisfação de um modo instintivo e grosseiro, no que se nivelam aos animais irracionais, dando-se à prostituição, ao adultério, às bebedices, às orgias, à pornografia, à lascívia, à concupiscência carnal, física. Outros, porém, se dão a esta autossatisfação de um modo que para alguns seria mais nobre, mas para a Bíblia seria diabólico. O homem pode, na sua concupiscência, tornar-se mais bestial, animal ou demoníaco, quando ele tem como sua ambição maior a glória, a fama, o reconhecimento, a grandeza deste mundo, seja pela cultura, pela riqueza, pelo nome. Ele está numa autogratificação que talvez não seja tão escandalosa à sociedade, mas que é tão grave que ele não está descendo ao nível dos brutos nesta hora, mas ao dos demônios, ao de Satanás. E o fato é que a Bíblia diz que com esta natureza caída, o homem tem sido transgressor contínuo. Do impuro não se pode tirar o puro. O homem tornou-se uma fonte inesgotável de pecado.
Até quando ele externamente conforma-se à lei de Deus, nisso ele busca autogratificação, se sentir superior ao outro que não se adequou exteriormente à lei, busca reputação, nome, busca compensação para outros atos transgressores que praticou, usa suas obras para a sua própria glória, para barganhar na sua ignorância favores diante de Deus e diante dos homens. E assim ele anula o ato que exteriormente estaria conforme a lei, mas está maculado por essas motivações que não se libertam deste círculo vicioso, onde o homem está sempre centrado em si mesmo. Não fazem com que o homem esteja à procura de glorificar a Deus, mas em todas estas coisas ele está apenas buscando sua gratificação, sua satisfação pessoal. E se aos olhos dos homens alguns não são lá tão transgressores, porque não são um perigo para a sociedade, para a ordem cívica, para Deus, que conhece os corações, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo, nem um sequer. E o pecado traz culpa, porque há uma lei. A lei faz com que para o pecado corresponda punição, justiça punitiva. E, portanto, o homem transgressor da lei está debaixo de sentença condenatória, está sob castigo, e castigo eterno, porque a lei, neste caso, transgredida, não é a do homem. Transgredida a lei do homem, há uma pena finita, porque o homem é finito, e sequer poderia punir alguém eternamente. Mas transgredida a lei eterna de Deus, a sentença condenatória é eterna, é ilimitada, é para sempre. O homem, portanto, no tribunal do Criador é culpado, é réu, é merecedor de castigo, é transgressor. Esse é o primeiro obstáculo à sua salvação. Ele precisa, no tribunal de Deus, ser inocentado, ser justificado, perdoado, para que a culpa se vá. É preciso alguma compensação pela sua culpa, para ele estar quite com Deus. Mas resolvido este problema por alguma forma, veremos o que a Bíblia diz sobre isso, ainda haveria um outro obstáculo para além da culpa. É a natureza do homem inclinada ao pecado. É a condição do homem de estar espiritualmente morto. O que eu quero dizer é que se Deus lhe perdoasse os pecados e o problema de sua culpa fosse resolvido, mas ele continuasse a ser quem era, quem vinha sendo, a presença de Deus ainda lhe continuaria terrível. Ele não se assombraria mais com o juiz que lhe vem punir, mas ele se incomodaria com a santidade de Deus, como a luz muito forte incomoda aos olhos de alguém que habita na escuridão. De maneira que se Deus, nesta condição em que ele está, o introduzisse no céu, o céu não lhe seria um lugar de conforto, de consolo. Sua natureza não estaria adequada àquele ambiente, sua natureza seria carnal, seria pecaminosa, e ele estaria num ambiente santo e perfeito. Ele estaria fora de sintonia. Portanto, para além do problema da culpa, o homem precisaria ter de Deus um novo coração,
precisaria nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De que adiantaria levar para uma paisagem belíssima um cego? De que adiantaria apresentar uma belíssima música a um surdo? De que adiantaria ter um alimento apetitoso para alguém que não tem o paladar, que perdeu o paladar? Portanto, uma mudança tinha que ocorrer na natureza do homem para torná-lo adequado ao céu. Quando Jesus disse necessário vos é nascer de novo, ele estava falando da condição não forense, não judicial, para entrar no céu, mas na condição natural. O peixe, para viver fora d'água, tem que se transformar noutra coisa. Numa ave, por exemplo, uma ave que vive nas alturas, para viver debaixo d'água, só se fosse transformada num peixe. Necessário vos é, diz a Bíblia, nascer de novo. Então, os dois remédios para o nosso problema são o que a Bíblia chama de justificação e regeneração. Precisamos ser justificados no tribunal de Deus, inocentados das acusações, perdoados, ter a nossa dívida quitada, nossa culpa compensada, para que já não paire mais sobre nós a sentença condenatória. E precisamos também ter um novo coração, para nós termos os sentidos espirituais, que possam perceber as maravilhas de uma vida espiritual celeste, para que possamos ter a presença de Deus como algo que nos seja familiar. Duas coisas, portanto, são necessárias: justificação e regeneração, ou novo nascimento. A Bíblia Sagrada diz que os homens caídos inventam suas religiões para tentar serem aceitos na presença de Deus por meio de suas obras. Toda religião humana faz do homem o seu próprio salvador. Podem imaginar que uma divindade lhe deu um impulso, uma ajuda, um suporte, um auxílio, mas ele tem que fazer por merecer a sua própria salvação. Às vezes, em algumas religiões são enfatizadas obras morais, acertos éticos. Outras religiões destacam cerimônias e outras penitências. Todas buscando nas cerimônias uma forma de purificação, nas penitências uma forma de compensação e nas obras morais alguma forma de mérito. Mas a Bíblia é clara em dizer que não há salvação para o homem através das obras. Não porque Deus deliberadamente rejeita qualquer tentativa do homem de lhe ofertar obras, mas porque o homem caído nunca apresentará a Deus sequer uma obra que possa satisfazê-lo em suas exigências de justiça. Há menção na Bíblia a obras da lei. Obras da lei são as obras que estão de acordo com a lei de Deus. O homem procura muitas vezes ser justificado e inocentado no tribunal de Deus por meio das obras da lei. Mas a Bíblia ensina claramente não ser isto possível. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versos 19 e 20, a Bíblia diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz,
para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu quero aqui fazer duas observações preliminares, que nos ajudarão a afastar erros teológicos. Justificação na linguagem da Bíblia não é ser tornado justo, o que seria uma possibilidade no uso gramatical da palavra. Para a Igreja Católica Romana, esse termo justificação significa ser tornado justo, efetivamente. O leitor católico da Bíblia, quando ouve Paulo falar que a justificação é pela fé, ele entende que a fé dá início a um processo pelo qual o homem poderá se tornar efetivamente justo. Mas se a fé é o ponto de partida na visão do católico, ela não é o ponto de chegada. O católico, depois de crer, ele tem que cumular obras, fazer obras, até que suas obras sejam aquelas que Deus requer. Ele confunde o que nós chamamos de processo de santificação com justificação. Para ele, ser justificado é ser tornado justo, e a fé é o ponto de partida. O homem é justificado pela fé no sentido de que pela fé ele é introduzido neste processo. Mas ele tem que ir mudando, ele só vai entrar no céu quando ele for perfeitamente justo. Se ele morrer sem essa condição e não tiver obtido perdão no confessionário, em todas as outras coisas, ele vai ainda atravessar o purgatório, que é o que acontecerá na visão católico-romana com todos os católicos, exceto com os santos. Eles hão de, no purgatório, pelo sofrimento, fazer compensação pela culpa, até chegar o momento que eles estejam perfeitos, mas eles entrarão pela sua própria condição de retidão pessoal, pelas obras. A fé seria o ponto de partida, mas a ela tem que se acrescentar as obras. No entanto, na Bíblia, justificação não é ser tornado justo, não é tornar-se justo. Justificação na Bíblia é um termo forense, um termo judicial, um termo de processo, de julgamento, de tribunal. Justificação na Bíblia tem a ver com aquele ato do juiz pelo qual ele absolve o acusado. Justificação não é, na Bíblia, se tornar justo, mas ser declarado justo. Ser justificado em relação às acusações feitas. A carta de Paulo, onde ele mais trata deste assunto da justificação, é a carta aos Romanos. É sabido que os romanos nos legaram o direito, um povo extremamente organizado, com uma grande capacidade administrativa e um evoluído direito, uma evoluída justiça em matéria de julgamentos e condenações. Fica claro para nós que Paulo usa o termo justificação no sentido que venho dizendo, numa linguagem forense, quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo de número 8, o que está nos versículos de número 33 e 34, diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Note o triângulo aqui: acusação, justificação e condenação. É a linguagem judicial. Quem vai acusar um escolhido de Deus? Se Deus já o justificou, já o declarou absolvido, quem é que vai condená-lo? Justificação não está em oposição a tornar-se injusto, está em oposição à condenação. Ou você é justificado ou condenado, portanto, ou você é absolvido, inocentado das acusações, ou você é condenado. Precisamos, portanto,
de algo pelo que sejamos absolvidos no tribunal de Deus. E isso que precisamos não poderá ser as nossas obras, porque nós acabamos de ler que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus, e que a lei só dá o diagnóstico do pecado, ela não melhora o homem, ela mostra o homem em sua condição falida, ela é o espelho onde vemos as nossas maldades. Há, porém, uma outra heresia, um outro erro teológico que aparece aqui. Esse erro foi adotado por católicos na Idade Média, é adotado ainda hoje por adventistas do sétimo dia e por uma heresia que vem fermentando algumas igrejas evangélicas que vem saindo do padrão, chamada de nova perspectiva acerca de Paulo. Essa nova perspectiva acerca de Paulo, que coincide com uma visão de católicos medievais e com a dos adventistas, diz que Paulo, quando falava que a salvação não poderia ser por obras da lei, que nós não seríamos justificados por obras da lei, estava se referindo não a obras morais, como não matar, não adulterar, não mentir, mas ele estaria se referindo a obras cerimoniais, o cumprimento daqueles ritos da lei, circuncisão, Páscoa, as cerimônias da lei. Na visão destes, para Paulo, a fé ainda deveria ser somada a obras de caráter moral, para o homem merecer o céu. Apenas aquelas outras obras ritualísticas, cerimoniais, do Velho Testamento é que não seriam mais requeridas para a salvação. Mas este é um grande erro, particularmente tratando-se da carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, quando Paulo fala de lei, notadamente a preocupação dele não é com aquelas cerimônias que foram prescritas ao povo judeu no Velho Testamento, sacrifícios, circuncisão. Quando ele fala de obras da lei em Romanos, ele está falando de obras morais, de não cobiçar, de não se prostituir, de não fornicar, de não adulterar, de não levantar falso testemunho, de não tomar o nome de Deus em vão. Alguém diz: pastor, prove-me que é disso que ele está falando. Bem, em primeiro lugar, é bom dizer que a ordem moral vale para todos os homens. A lei moral, ela não veio com Moisés, ela está inscrita na nossa consciência. Moisés apenas a explicitou. Antes de Moisés, os que mentiram, roubaram, furtaram, apesar de não ter a revelação da lei mosaica, os 10 mandamentos escritos em tábuas, pecaram contra Deus. Já as cerimônias vieram através de Moisés, exceto algumas, como a circuncisão, que tinham antecedência. Mas estas cerimônias foram prescritas a um povo particular, ao povo judeu. Os que não eram judeus, quando transgrediam a lei moral, pecavam. Mas se os não-judeus não se circuncidassem, eles não estariam pecando. Um judeu estaria, mas não um não-judeu, porque a ordem de se circuncidar fora dada à linhagem de Abraão. A ordem de oferecer sacrifícios no templo era para os judeus. Os gentios não podiam nem ir lá. Só a um certo ponto eles poderiam estar. Então Deus não ordenou aos não-judeus, aos gentios, como a Bíblia chama, essas cerimônias. Ordenou apenas aos judeus. Mas Paulo está dizendo que a lei torna todos os homens, judeus e gentios, condenáveis no tribunal de Deus. Então ele não pode estar falando da lei cerimonial, que era só para os judeus. Ele está falando da lei moral, que é para todos. Eu vou reler Romanos 3, 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que toda boca
esteja fechada em todo mundo, judeus, gentios, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, seja judeu, gentio, será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Logo, o apóstolo está falando de uma lei universal, não de uma particular que fora dada aos judeus, da lei moral. Isso é tão evidente que em Romanos capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque quando os gentios que não têm a lei, os não judeus, os que não tinham conhecimento da lei de Moisés, da Bíblia, do Velho Testamento, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, obviamente não está se referindo àquelas cerimônias prescritas para Israel, mas à ordem moral. Não tendo eles lei, a lei revelada, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Obviamente, quem viveu antes de Abraão não teve a sua consciência reprovando-o porque não se circuncidou. Quem viveu antes de Moisés não teve peso na consciência porque não cumpriu ritos no tabernáculo, no templo. Essas normas cerimoniais que Deus estabeleceu especificamente para o povo judeu, elas só poderiam ser conhecidas por revelação. Nossa consciência não as reconhece de si mesmas, mas a nossa consciência reconhece que furtar é errado, que matar é errado, que cobiçar é errado. Paulo diz: os não-judeus que não conheceram a lei de Moisés mostram que sabem a lei quando exteriormente, pelo menos, se conformam com ela, porque eles têm-na inscrita em seus corações e suas consciências dão testemunho dela. Portanto, Paulo está falando da lei moral mesmo. Em Romanos 7:7, Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Não cobiçarás é o 10º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Não é um rito cerimonial, é um mandamento moral. E Paulo diz que conheceu que ele era um pecador quando ele tentou viver à altura deste mandamento que dizia não cobiçarás, e ele fracassou, e ele viu-se cobiçando em vários momentos. Portanto, Paulo realmente está dizendo que pelas obras da lei, que são obras morais, nenhuma carne será justificada. Talvez aos Gálatas haja uma coisa a mais, porque foram à Galácia judeus que se diziam cristãos, mas eram falsos cristãos, dizendo àqueles irmãos que além de eles terem fé em Jesus para serem salvos, eles precisariam se circuncidar. Aí na Galácia realmente houve esse problema. Eles diziam que eles tinham que se circuncidar e obedecer à lei. Quando falavam de obedecer à lei, era a lei moral, mas acrescentavam, adicionavam a circuncisão. Na verdade, é como se eles estivessem se vinculando não a Moisés, mas a Abraão. Se o cristão é filho de Abraão por fé, e Abraão se circuncidou, ele tem que se circuncidar e guardar a lei moral. Não estavam nem querendo que os gentios, os da Galácia, guardassem toda a lei de Moisés, mas a circuncisão, que eles se submetessem ao rito da circuncisão e guardassem o restante da lei moral. Tanto que Paulo distingue as duas coisas. Na carta aos Gálatas, ele separa. Os Gálatas, além da lei moral, acrescentavam a circuncisão. Então Paulo distingue. Veja aí Gálatas 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que era a cerimônia judaica, pela qual se removia parte do prepúcio do órgão masculino. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Mas aqui o versículo 2 diz: e eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
É como quem diz: se vocês acharem que Jesus não é suficiente, se vocês acreditarem que para além de Jesus precisam da circuncisão para ser salvo, a fé em Jesus de vocês não vai aproveitar de nada, porque é uma fé que duvida da suficiência de Cristo. No versículo de número 4, ele diz: separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vocês perderam a oferta da graça que lhes foi dada, se vocês querem se justificar pela lei. Notadamente vê-se que na carta aos Gálatas, quando Paulo fala de lei, também está falando de lei moral, porque em Gálatas 5, ele diz assim, no versículo de número 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, o que se resume da lei neste mandamento é a parte moral dela. Jesus disse isso, que toda a lei poderia ser reduzida a amar a Deus de todo o coração, alma e força, e ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama a Deus não tomará seu nome em vão, não se curvará diante de imagens de escultura. Quem ama o próximo não vai levantar falso testemunho contra ele. O que da lei se resume no amor a Deus e ao próximo é a parte moral da lei, não as cerimônias. E aqui também na carta aos Gálatas é dito que não há justificação por obras da lei. Gálatas 2, versículo de número 16: sabendo que o homem não é justificado, ele não quita a sua dívida com Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A Bíblia é clara em dizer que somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus, no que Ele fez na cruz por nós, e não em nossas obras. Lá em Romanos, no capítulo de número 3, versículo 28, a Bíblia diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Por outro lado, como essas obras da lei são feitas por homens na tentativa de eles merecerem ser justificados diante de Deus, essas obras da lei são chamadas também de obras de justiça, mas elas não alcançam o padrão de Deus. Em Tito 3, verso 5, Paulo diz: não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo de número 64, verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, são as obras que a gente pretende que mereçam justificação, são como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, elas são chamadas de obras da lei porque o homem tenta buscar aceitação diante de Deus por aquelas circunstâncias em que exteriormente, não no coração e nas motivações, mas exteriormente, ele se ajustou a preceitos da lei de Deus. São chamadas de obras de justiça porque com elas os homens tentam merecer a justificação, mas elas são chamadas também de obras mortas, porque elas não valem nada diante de Deus. Como disse o profeta, são como trapos da imundície. São obras mortas. Se o homem está espiritualmente morto antes de se arrepender e crer no Evangelho, suas obras só poderão ser mortas. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados para nos voltarmos para Cristo, não nos arrependemos só daquelas ações notadamente transgressoras, quando mentimos, roubamos, furtamos, nos arrependemos até daquilo que fizemos de bom na medida em que apresentamos a Deus como se fosse o padrão de Deus. Nos arrependemos de ter pensado que aquelas obras que exteriormente fizemos, de acordo com o padrão da lei de Deus, poderiam ser barganhadas para merecer o favor de Deus, quando nas intenções, nos motivos, elas não atendiam aquilo que Deus estava exigindo,
mas ainda estavam maculadas pelo nosso interesse, altivez e busca de autogratificação. Lá em Hebreus, a Bíblia fala dessas obras como sendo obras mortas, todas as obras. Diante da nossa conversão, Hebreus 6:1, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Em Hebreus, capítulo de número 9, a Bíblia diz, no versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Portanto, nossas obras não podem merecer o céu, não podem merecer salvação. Nossas obras de justiça são falidas, são trapos da imundície. Nós não atendemos aos requisitos da lei, nossas obras da lei não passam pelo padrão de Deus, são todas obras mortas. Logo, nós só podemos ser salvos pela obra que Jesus fez por nós. Para que a culpa fosse removida, Jesus teve que se fazer homem, o Verbo teve que se fazer carne e habitar entre nós, o Filho de Deus teve que assumir humanidade. Enquanto o homem ele foi perfeito, o Pai disse por ocasião do seu batismo no Rio Jordão pelas mãos de João Batista, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Até Pilatos reconheceu, disse, não vejo neste homem crime algum. Judas Iscariotes disse, pequei contra sangue inocente. Pedro disse na sua boca, nunca se achou engano. Jesus dizia aos que o cercavam, quem dentre vós me convence de pecado? Ele foi o Cordeiro imaculado e sem mancha, mas ele tomou sobre si os pecados de todos nós. Ele assumiu a nossa posição, tendo se feito homem, pôde nos representar a todos, e sendo Deus, pôde dar valor infinito ao seu sacrifício por nós, tornar o seu sacrifício uma fonte inesgotável de perdão e de salvação para os que creem, de modo que a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Naquela cruz ele morreu justo pelos injustos para levar-nos a Deus, tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas transgressões e fez um sacrifício perfeito e completo, que, como diz Paulo aos Colossenses, quitou a nossa dívida, rasgou o escrito da dívida. O seu sangue fez compensação pela nossa culpa. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, então, pelo sangue de Cristo, somos lavados de toda mancha. Assim como os nossos pecados foram creditados a Jesus lá na cruz, a vida reta de Jesus é atribuída a nós como se a tivéssemos vivido. Somos declarados justos no tribunal de Deus, não porque somos justos, mas pela justiça de sua vida reta, da vida reta de Jesus. Sua retidão é atribuída a nós como se nossa fosse, como os nossos pecados foram atribuídos a Ele na cruz, como se Ele os tivesse praticado. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a maravilha é que na mesma hora que somos justificados, também somos regenerados. As duas bênçãos acontecem na mesma hora. São remédios para problemas diferentes, mas vêm em conjunto. É uma cura dupla. No momento em que os meus pecados são perdoados, a minha culpa é removida e o juiz no seu tribunal bate o martelo e me inocenta, a vida do Cristo ressurreto me é comunicada. E eu recebo a vida de Jesus dentro do meu coração.
para não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Receba um novo coração, nasço de novo, não da carne nem do sangue, mas de Deus. João 1, 12, 13. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, dá um novo coração, e o Espírito Santo passa a habitar nesse novo coração, para que andemos em novidade de vida, para que não vivamos mais subjugados pelo pecado. A graça que perdoa levanta. Por isso a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. Um novo nascimento. Mas esta fé, irmãos, pela qual somos salvos, tanto justificados como regenerados, tanto o problema no tribunal de Deus é resolvido, como nós passamos a ter uma natureza condizente com o céu para nele habitar. A fé pela qual somos justificados e regenerados não é um mero assentimento intelectual. As doutrinas, as tradições religiosas, por força de uma educação que atravessa gerações, essa fé, ela não estaria no coração do crente sem a intervenção de Deus. Em Hebreus capítulo 12, Jesus é chamado autor e consumador da nossa fé. É Ele que evoca a fé no nosso coração, porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 15, 16, que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós nunca nos arrependeríamos dos nossos pecados, da nossa vida para trás, se o Espírito Santo não nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Como eu disse, o homem busca a autogratificação. Sua inclinação natural é buscar sua própria glória, mesmo quando ele admite pecado, é com ressalvas, é com desculpas. É tentando, ao lado do pecado que reconhece, lembrar uma virtude que tem. O homem, em sua condição natural, nunca reconheceria o pecado com a total gravidade. Nunca diria como Davi: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, de sorte que Deus é justificado no falar e inculpável no julgar. Nunca ele diria como Jó: eu me abomino do pó e na cinza. Ou como Paulo: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum, miserável homem que sou. É o Espírito Santo que nos persuade. O homem pode resistir ao Espírito Santo, até porque a obra do Espírito Santo é de convencimento. Convencimento presume uma argumentação, uma persuasão. Não é um poder mágico que, como numa visão determinista, nos vem e muda a nossa rota. Não, o Espírito Santo argumenta conosco. Antes de Deus enviar o dilúvio, o Espírito Santo trabalhou para que os homens se arrependessem, mas Deus disse: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Ele vem contender conosco, Ele vem convencer-nos. Nós nunca nos arrependeríamos, nunca reconheceríamos a gravidade do nosso pecado se o Espírito Santo não fizesse essa obra, se Ele não viesse com graça capacitadora. Quando pregamos o Evangelho, o Espírito Santo toma esta palavra como uma espada, e ele começa a ferir o coração resistente, para que se quebre. Em João 15, Jesus disse que o Espírito Santo daria testemunho dele. Em João, noutra parte, diz: ele me glorificará, o Espírito Santo me dará glória. Se o Espírito Santo não desse testemunho de Jesus, nós nunca confiaríamos em Jesus como nosso Salvador. Não da forma como a Bíblia fala. Nós não teríamos essa confiança integral, esse descanso da alma. Haveria sempre uma parte atribulada, uma dúvida,
sobre quem Jesus foi historicamente, de fato, mas é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus. Nós não cremos num personagem histórico de 2000 anos atrás, nós cremos num Jesus que o Espírito Santo está apresentando a nós agora. Ele testifica de Cristo agora, ele o apresenta, para que venhamos a pôr a fé nele. Esta fé salvadora, diz a Bíblia, vem do coração. Em Romanos 10, Paulo disse: com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Tem gente que pensa que confessar Jesus como Senhor aí é só obter da pessoa a palavra. Tem crente que vai evangelizar e quer contabilizar números de pessoas convertidas, e ele sai: confesse que Jesus é Senhor, confesse. E a pessoa confessa e ele diz que converteu-se. Mas confessar aí é uma rendição. É a pessoa que cai como Tomé diante de Cristo e diz: meu Senhor e meu Deus. É uma rendição. Ela confessa porque está se rendendo, está se dobrando. Tu és o Senhor, tu és o meu Senhor. Paulo chamou Jesus de Senhor quando caiu por terra, vinha com arrogância e foi derrubado no solo. E Jesus se revelou e ele chamou Jesus de Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Note, eu devo crer no Cristo que ressurgiu, porque trata-se de uma confiança pessoal. Não é uma confiança factual, eu confio que um fato se deu. Não é uma mera confiança doutrinária, eu confio em informações sobre Cristo, eu confio no Cristo que está vivo diante de mim. É uma confiança pessoal em Jesus e vem do coração. Na Bíblia, coração é um termo muito forte, porque disse que o homem tem espírito, alma e corpo, mas o coração nem é o espírito, nem a alma, nem é o corpo, é o centro de tudo. É o centro da personalidade. O que sai do coração ativa o espírito, mobiliza as emoções, inclina a vontade, dá foco para a mente, direciona tudo no homem para Deus. Nós não cremos com uma parte de nós, como se a outra parte ficasse longe. Nós cremos com todo o nosso ser. Se em teu coração creres, na nossa sede, no nosso centro, nós cremos em Jesus. Tem pessoas por aí que se dizem cristãs, mas o cristianismo delas é dominical. Elas não levam em conta qual é a vontade de Jesus para a vida delas, elas não buscam saber a vontade de Deus para as suas vidas. A fé delas tem hora para ter o seu momento, mas o crente está imerso na fé, porque ela está no seu coração, está no seu centro. É a sua fé que define que escolhas ele vai fazer. É a sua fé que define como ele vai trabalhar ou estudar, como ele vai viver ou se relacionar. Ela está no coração do homem. E se em teu coração creres, serás salvo. Quando Filipe evangelizava o eunuco disse: o que me pede de ser batizado? Filipe disse: é lícito, se tu crês de todo o coração. Esta fé, ela vem por intermédio da obra do Espírito Santo. É uma fé viva. É diferente da fé morta, de que Tiago fala. Tiago fala de uma fé morta, nominal, só da boca para fora. Tanto que ele diz, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Alguém diz: pastor, isso nega o que você falou de que a salvação é só pela fé? Não. Tiago está apenas dizendo o seguinte: se alguém disser que tem fé, não é que a fé exista, é que ele diz que tem, mas essa fé não se revela em obras, não produz nada. Será que esta fé meramente dita, só da boca, pode salvá-lo? Essa fé nominal pode salvar, que não traz a ele regeneração, alegria da salvação, mudança de caminho? Claro que não. No versículo 17, Tiago diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Note, ele não está falando que a fé que era viva e não produziu obras morreu.
Ele está dizendo uma fé que não produz nada, ela já é morta nela mesma. Ela não é morta por causa de algo fora que aconteceu. As obras não vieram. Ela é morta já nela mesma, ela já estava morta desde o começo. É morta em si mesma. Essa é a fé só da boca para fora, fruto de uma educação, de uma aculturação. Mas a fé salvífica que brota do coração, que está no centro do homem, que leva o homem a se render a Jesus, a fé que é acompanhada de arrependimento, a fé salvífica. O homem a tem porque o Espírito Santo convenceu-o da sua miséria, ele mostrou Cristo e ele abraçou Cristo e suas promessas e lhe confiou a vida. Esta é a fé pela qual o homem é salvo e essa fé produz fruto. Lá em Gálatas, capítulo 5, a Bíblia diz a seguinte, Gálatas 5, versículo de número 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Gálatas 5 e 6, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé salvadora é viva, opera pelo amor. Ela vincula o crente a Jesus, ele passa a amar a Jesus. Ela é ativa, ela é viva, através do amor, da devoção do coração a Cristo. Essa é a fé salvífica, a fé do coração, a fé que opera pelo amor, a fé não fingida. A fé que não é da boca para fora, a fé que vem por obra do Espírito Santo. Quem tem esta fé não se gloria. Interessante que quando os homens querem ser salvos por obras e acham que fizeram as obras pelas quais merecem ser salvos, eles se gloriam. Ah, eu sou muito bom, não tem perigo de Deus me mandar para o inferno, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a fé salvadora, ela não se gloria porque ela não se vê. Ela só vê Jesus. A fé olha para Jesus. A fé é em Jesus, não é fé na fé. Se você olhar, você vai ver que a Bíblia compara muitas vezes fé com vista. Não andamos por vista, mas por fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Moisés saiu do Egito como quem vê o invisível. Fé é retratada como vê. Os nossos olhos veem tudo fora de nós, mas eles não se invertem para ver o que está dentro de nós, do nosso corpo interior. A fé, ela não se enxerga, ela só enxerga Jesus. Paulo não se gloriou de sua fé, dizendo, eu sei que creio. Paulo se gloriou de Jesus, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Um crente não fala das suas obras, não fala da sua fé, ele fala de Jesus, ele agradece a Jesus, ele glorifica a Deus. A verdadeira fé, a fé salvífica glorifica a Deus. Romanos 4, a partir do versículo 20, diz acerca de Abraão, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. A fé salvífica, portanto, vem do coração, se agarra a Jesus, glorifica a Deus, agradece pelo dom inefável e é ativa no amor. Quando nós dizemos que o crente é salvo não por obras, mas pela fé, nós não estamos dizendo que o crente não tem obras. Nós estamos apenas dizendo que as obras não são anteriores à salvação. As obras do crente são posteriores. As obras do crente não causam a salvação, são o resultado, o efeito, a consequência da salvação. É interessante que a Bíblia, quando vai falar das obras de um crente, usa de maneira particular uma expressão, fruto. Fruto. Porque o fruto é algo que uma árvore não planeja dar, programa dar, delibera dar ou se esforça para dar. É algo que flui da sua natureza. O crente, perdoado pela graça, nascido de novo, com um novo coração, anda em novidade de vida. Isso sai dele, porque o Espírito Santo está no seu coração. É fruto.
Lá na carta aos Filipenses, a Bíblia diz assim, no capítulo de número 1, versículo 11, cheios dos frutos de justiça. Nós não conseguimos apresentar a Deus obras de justiça para merecer a justificação, mas nós temos agora frutos de justiça, resultados da justiça. Obtivemos a justiça de Deus pela graça, através da fé em Jesus. E o resultado da justiça são os frutos, nova vida, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo. Nós não estaríamos produzindo esse fruto sem Jesus em nós. E são para a glória e louvor de Deus. E não para a gente bater no peito e dizer que com eles merecemos o favor divino. Eles são expressão de gratidão a Deus que nos salvou. Frutos. Lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 22, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito Santo está em nossas vidas, é amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Esse é o resultado da vida transformada. O Espírito Santo agora está produzindo isso em nossa vida, em nossa existência. Com tudo isso, nós podemos voltar para o texto que serviu de base para essa pregação. Os irmãos vão entendê-lo agora mais do que nunca. 1 Timóteo 1, versículo 5. Diz, a finalidade do mandamento, a finalidade do evangelho, de tudo, é o amor, que é o fruto do Espírito, que é o amor a Deus e ao próximo, que gera nossa vida diferente. O fim do mandamento é o amor, que procede de um coração puro, ou seja, regenerado, e de uma boa consciência, que não está mais atribulada pela culpa, porque houve a justificação, e de uma fé não fingida. Então, nós agora temos amor a Deus, para não transgredirmos aquilo que o ofende. Nós temos amor ao próximo, esse é o fruto. E este amor procede de um coração puro que foi regenerado, de uma consciência boa que não está atribulada pela culpa, porque Deus perdoou e justificou. E esse coração puro, essa boa consciência procedem de uma fé não fingida. Uma fé que não é só da boca para fora, mas uma fé real, do coração, que abraça as promessas de Deus, que se rende a Cristo, que glorifica a Deus. Pela fé somos regenerados e ganhamos um coração puro. Pela fé somos justificados e ganhamos uma boa consciência. E através da boa consciência e do coração mudado, brota de nós o amor, o fruto, o resultado, uma vida nova, uma vida diferente. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por termos conhecimento dessas coisas, por termos a instrução da Tua palavra, Senhor, para sabermos o que o Senhor reserva para nós em Sua graça e misericórdia, em Seu santo Evangelho, nas boas notícias, a partir daquilo que Jesus fez por nós. Convence do pecado, da justiça, do juízo, contrista, trazendo arrependimento. Dá testemunho de Jesus e evoca de corações aqui a fé, para que haja, Senhor, perdão, justificação, mudança de vida e de coração. Opera a salvação para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.